anos, nós tivemos altos e baixos. Mas quando Deus deu um basta, quando nós temos realmente nosso casamento firmado, alicerçado na presença do Senhor, então não tem nada que derrube, que venha machucar. Sim, muitas vezes machucou com palavras, me humilhava, mas eu sempre ia nos pés do Senhor. Eu nunca deixei de buscar a presença do Senhor em tudo que acontecia dentro do nosso lar. Então, eu quero deixar aqui para as irmãs nesta noite, aconteça o que acontecer, se você tem alguma desconfiança, se você não tem certeza do teu amor, não importa o tanto de tempo faz que você está casado, porque o verdadeiro casamento, irmão, é aquele que é realmente constituído de Deus. É aquele casamento que realmente você lá dentro do fundo da tua alma, você fala, não, eu amo esse homem. Eu quero viver com ele. Porque quando eu conheci ele, eu vou ser sincera, eu não amava e não gostava. Eu tive ele assim como se fosse uma corda para mim, que me tirou da onde eu vivia. Né? Fui filha adotiva, fui criada por outros pais, tive muitos problemas na minha vida. Mas quando eu falei, Senhor, eu não quero mais, porque minha mãe, na vida dela, ela só se separou porque ela faleceu. Mas ela viveu 48 anos com meu pai, porque me adotaram. E eu sempre via neles companheirismo, não sei se havia amor, mas muito companheirismo, compreensão. Então eu sempre falava, mãe, o dia que eu casar, eu vou casar para me viver. Até o fim, não conhecia Jesus, né? Eu fui conhecer Jesus depois que Deus colocou ele na minha vida. Minha mãe era muito racista. E com quem eu queria namorar, casar, ela não queria, porque era de cor. Irmãos, como nós sofremos com isso, na nossa mocidade, na nossa juventude. Mas Deus, ele foi tão maravilhoso, que mesmo eu não conhecendo ele, né, ele já projetava a minha vida no futuro. Por quê? Ele colocou ele na minha vida, moreno, e foi o único que cuidou da minha mãe até o fim, zelou por ela. E eu falei, não, esse agora vai, né? Esse agora é o certo, né? Mas casei. No momento que eu conheci ele, não que eu queira ser o maior ou o melhor, mas durante até hoje, nesse momento, eu sempre fui fiel a ele. Se ele tem algo para falar contra mim, eu não sei, mas eu creio que eu toda a vida eu fui fiel a ele, em tudo. Então, o que eu quero dizer aqui? Que Deus, ele também me ensinou a ser uma mulher sábia, ser uma mulher compreensiva, ser uma esposa agradável, porque tem um momento que a mulher acaba com o esposo, né? No momento de ira, no momento de, nossa, aquele piti que dá, né? Mas que nós venhamos realmente, irmãos, amar o nosso esposo. Até quando fez 25 anos de casado, eu vivia muito amargurada devido de tantas coisas acontecendo no nosso casamento. Nós conversávamos, a gente entrava em acordo, mas de repente, né, havia algumas ilegalidades e as coisas iam mal de novo. Mas eu nunca deixei de orar por ele. Na época, fazia calo nos meus joelhos de orar, buscar a presença do Senhor. Ele saía para o trabalho e falava, Jesus, cuida. Coloca o colírio santo do Senhor naqueles olhos. Porque de uma coisa eu confesso, irmão, muitas vezes ele se arruma, eu olho para ele e falo, como eu sofro. Como eu sofro. Não me envergonho de dizer isso. Porque eu sou diferente. Eu não sou uma pessoa assim que eu gosto de... Assim, eu gosto de me amar, mas eu não tenho aquela vaidade toda. Né? Eu quero aprender ainda, né? Mas o esposo que Deus me deu era aquilo que eu sempre quis na minha vida. Talvez eu não seja aquilo, né, assim, que ele sonha, assim, sonhava ter. Mas eu chego lá. Então, nunca deixe de
Porque todas as áreas o Senhor me ensinou. O Senhor nos ensinou a nos compreender, a amar, a nos honrar um outro. Então tudo isso veio do Senhor. Então que nós nesta noite, os esposos, esposa, procuram no Senhor. Hoje mesmo, eu fui assim, nossa, eu estava no pó. Como diz o pastor, né? Sogra é benção. Mas tem momentos na nossa vida que, né, é aquilo, né? Só o sangue do cordeiro. Mas ele entende, ele sabe, né? Houve alguns detalhes que me magoou, me chateou. Só que eu fui pro quarto da minha sogra, eu orei, eu chorei, eu pedi perdão. Eu fui amagoada, mas eu pedi perdão, entendeu? Mas por quê, irmão? Porque a gente não podemos ofender, né, a pessoa que a gente ama. Porque é a mãe dele, né? Ele não é mãe dela. Mas, irmãos, é muito bom a gente ter um relacionamento maravilhoso. Hoje eu posso dizer o quanto eu amo esse homem. Eu não posso viver sem ele, eu não consigo. Eu não consigo. Em tudo. Até na minha vida espiritual, irmãos. Tem muito momento que eu chego para ele, olha, eu não entendo isso, eu não sei isso, eu não consigo fazer, eu não sei, ele vem, né? E em todas as áreas, Deus tem abençoado as nossas vidas. Só que devido, assim, muitas cirurgias que eu fiz, muitos problemas que eu tive, irmãos, mas aqui está um companheiro leal, fiel. Toda a vida ele me cuidou em área de cirurgia, em momentos, né, mais terríveis da minha vida, ele esteve ao meu lado. Então, eu já participei de muito, né, nós dois participamos de muitos casais, assim, cursos de casais, ensino para casais, né? E eu louvo a Deus que hoje eu tenho liberdade de falar. Porque quando a gente participava de casal, pastor, eu ficava no canto, eu chorava. Muitas vezes ele, talvez, não sei, né, estou falando hoje, mas muitas vezes ele pensava que eu chorava de alegria, mas não. Eu chorava de tristeza e amargura. Porque eu queria ter um casamento abençoado. É como diz, da igreja era abençoado, mas fora da igreja não era tão abençoado. Como o pastor disse, muitas vezes lá fora conversava com todo mundo, ia com todo mundo, mas dentro de casa não. Mas eu venci, nós vencemos em nome de Jesus. Hoje ele é um esposo que a gente conversa muito, a gente dá muita risada, não tem um jeitinho de sério, né? Mas quem fala mais sou eu. Mas eu louvo a Deus por esse homem que Deus colocou na minha vida. E outra, jamais abre mão do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos e da sua família. Não abra mão disso, irmãos. Enquanto você viver, enquanto você tiver fôlego, ora, busca, profetiza, abençoa. Porque, irmãos, melhor do que esse nós não encontramos, não. Melhor do que esse que está sentado do teu lado, não encontramos. Não adianta, porque no mundo aí fora diz, deu, não deu, na esquina a gente arruma muitos. Mas é muito bom. Porque o que Deus, ele ajunta, ele prepara, ele cuida, ele zela, jamais lá fora a gente vai encontrar. Vai encontrar, sim, muitos perdidos. Amém? Então, que nesta noite, realmente, irmãos, não ficam em dúvida, não. Não vão fazer algo assim que venha só alegrar o seu coração. Não porque o pastor falou, não porque eu falei, não. Mas coloque uma coisa na sua mente, no seu coração. Busque em primeiro lugar a presença de Deus. E vocês vão ver o grande resultado. Porque eu sou testemunha viva. Como nós temos 25 anos de casado, eu não vou falar assim o que eu fiz, mas foi uma loucura. Mas eu preparei coisas que ele não sabe. Da mesma maneira que eu preparei, eu destruí. Por quê? Porque ele esqueceu da data de 25 anos do nosso casamento. Eu não ia perdoar ele. Mas como houve todo
eu não esqueço disso até hoje, como se fosse assim hoje aqui, ó, numa igreja, né? Igreja cheia. Ele fez o concerto com os filhos e no momento o Senhor disse, vai lá e peça perdão. Porque eu não ia perdoar ele. Eu falei, eu morro, mas eu não perdoo. Porque essa data, irmãos, eu não sei para vocês, mas uma data assim, de 25 anos de bodas, é uma data linda. Poxa, 25 anos, para quem viveu, né, só no meio de espinho e tantas amarguras, chega a 25 anos ali e ver o seu esposo transformado, renovado, né? Então, para mim foi uma vitória muito grande. Mas Deus me levou até Ele, nós se perdoamos, nós, né, se falamos. Então, eu liberei perdão. Eu sou uma pessoa que eu sou muito fácil de liberar e perdoar. Posso passar por aquele momento, mas eu perdoo. E quando eu disse para ele, eu te perdoo do passado, eu coloquei uma pedra em cima. Então, quando você perdoar seu esposo, sua esposa, alguém que te magoou, põe-se uma pedra em cima, irmãos, e jamais olha para trás. Porque se você olhar para trás, o diabo só está esperando você olhar, para que ele venha te lançar novamente tudo aquilo que você passou. Mas em nome de Jesus, irmão, perdoa. Se hoje não saiam daqui, se alguma coisa está te incomodando, se alguma coisa foi feita essa semana, esse mês, durante o ano, faz uma reflexão, mas perdoa. E vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês. Assim como fez na nossa vida conjugal, familiar. Né? Então, Deus, Ele é no centro da minha família. Mas que meus filhos não estejam nos caminhos do Senhor hoje, agora. Mas eu não abro mão das bênçãos do Senhor. Amém? Porque os nossos filhos são heranças nossas. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória! Maravilha! Natália, vem aqui fazer o que você ia fazer. Depois daquilo que a Tara for fazer, nós vamos começar. Ela vai fazer um sorteio aqui dos brindes. Depois, né? Eu queria pedir alguém para